Poucos nomes na história carregam tanta força quanto o de Jesus Cristo. Ele viveu há mais de 2000 anos, mas sua presença continua mais viva do que nunca. Hoje você vai descobrir 20 curiosidades extraordinárias sobre Jesus, indo além do que é comumente ensinado, mergulhando em fatos impressionantes sobre sua vida, sua missão e seu impacto no mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante. Jesus pode ter falado mais de 3 idiomas. Jesus cresceu na Galileia, uma região multicultural. Ele falava aramaico, a língua do povo, lia e ensinava em hebraico, a língua das escrituras, e provavelmente conhecia o grego, que era a língua comercial da época. Isso significa que suas palavras e ensinamentos poderiam ter alcançado muito mais pessoas do que imaginamos. Seu primeiro milagre foi em uma festa. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, em um casamento em Canaã. Mas o mais impressionante, o mestre de cerimônias elogiou o vinho, dizendo que era o melhor da festa. Isso nos mostra que os milagres de Jesus não eram apenas grandiosos, mas feitos com perfeição. O batismo de Jesus teve significado profundo. Jesus não precisava ser batizado, pois era sem pecado. Mas ao ser batizado por João Batista, ele se identificou com a humanidade e marcou o início de sua missão. Naquele momento, uma voz do céu declarou: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." Jesus tinha um olhar que transformava vidas. Muitas vezes a Bíblia descreve Jesus apenas olhando para alguém antes de dizer algo poderoso. Pedro o negou 3 vezes, mas quando Jesus olhou para ele, Pedro chorou amargamente e se arrependeu. O jovem rico perguntou como alcançar a vida eterna, e antes de responder, Jesus olhou para ele e o amou. Seu olhar não era comum, era um olhar que enxergava a alma. Jesus elevou o papel das mulheres em uma época machista. Na cultura do século I, mulheres eram pouco valorizadas, mas Jesus as tratava com dignidade e respeito. Ele teve discípulas como Maria Madalena, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Ele conversou com a mulher samaritana no poço, algo impensável para a época. Isso foi incrível. Jesus ensinava com histórias porque sabia que elas tocam a alma. Jesus usava parábolas porque histórias ficam gravadas no coração. Até hoje, expressões como o bom samaritano, o filho pródigo e a casa sobre a rocha são usadas até por quem não conhece a Bíblia. Suas palavras atravessaram gerações porque ele sabia como ensinar de maneira inesquecível. Jesus passava longas horas em oração. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho. Ele passava noites inteiras em comunhão com o Pai. Isso nos ensina que nenhuma missão pode ser cumprida sem conexão com Deus. Jesus mostrou autoridade sobre a natureza. Ele não apenas curou doentes e ressuscitou mortos, mas mandou no vento e nas ondas. Quando uma tempestade ameaçava afundar o barco dos discípulos, Jesus simplesmente disse: "Acalme-se", e o mar se acalmou. Se até o vento e o mar obedecem a ele, imagine o poder de sua palavra sobre nossa vida. Jesus nunca pediu um exército, mas mudou impérios. Os grandes líderes do passado usaram espadas e exércitos para conquistar poder. Jesus, sem levantar uma arma, mudou a história mais do que qualquer imperador ou rei. Hoje, impérios caíram, mas seu nome continua vivo em cada nação. Seu sacrifício na cruz foi um ato de amor, não de derrota. Para muitos, morrer na cruz era o fim, mas para Jesus era apenas o começo. Ele escolheu se entregar por amor, perdoando até mesmo aqueles que o crucificaram. E 3 dias depois, a morte não pôde contê-lo. A ressurreição foi testemunhada por centenas de pessoas. A ressurreição de Jesus não foi um evento secreto. Mais de 500 pessoas o viram vivo depois da crucificação. Isso foi tão poderoso que transformou discípulos medrosos em homens dispostos a dar sua vida por sua fé. Jesus prometeu voltar. Antes de partir, Jesus deixou uma promessa: "Voltarei e os levarei para mim." Isso significa que sua história ainda não terminou. E se essa promessa se cumprir, como devemos viver até lá? O nome Jesus tem um significado profundo. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa "o Senhor é salvação." Isso significa que desde o seu nascimento, sua missão já estava escrita: trazer salvação à humanidade. Jesus já era esperado há séculos. Ao contrário de outros líderes religiosos, Jesus não surgiu do nada. Sua vinda foi profetizada por séculos. Isaías, Miqueias, Zacarias e outros profetas anunciaram detalhes sobre sua vida, até mesmo o local de seu nascimento, em Belém. Isso mostra que sua vinda não foi um acaso, mas um plano divino.
O tempo antes e depois de Cristo só foi oficializado séculos depois. Nosso calendário é baseado na vida de Jesus, dividindo a história em antes e depois de Cristo. Mas essa contagem só foi oficializada no século VI, pelo monge Dionísio, ou Exíguo. Antes disso, os anos eram contados a partir do reinado dos imperadores romanos. Ele nunca escreveu um livro, mas inspirou milhares de livros. Diferente de outros líderes, Jesus nunca escreveu um único livro. Mesmo assim, sua vida inspirou a Bíblia, o livro mais lido e distribuído do mundo, e incontáveis obras sobre sua mensagem, sua filosofia e sua influência. Jesus usava metáforas ligadas ao cotidiano das pessoas. Ele ensinava com exemplos simples do dia a dia, o trigo e o joio, o pastor e as ovelhas, a rede de pesca. Isso fazia com que até as pessoas mais simples entendessem suas palavras, tornando seus ensinamentos atemporais. Jesus escolheu discípulos improváveis. Se Jesus quisesse formar um grupo de influência, poderia ter chamado sacerdotes e estudiosos da lei. Mas ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e até um ex-rebelde. Isso mostra que Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. A túnica de Jesus era sem costura, e isso tinha um significado especial. A Bíblia diz que os soldados sortearam a túnica de Jesus em vez de rasgá-la. Isso porque ela era feita sem costuras, um detalhe raro e simbólico. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes também usavam túnicas assim. Isso reforça a ideia de que Jesus não era apenas um mestre, mas o sumo sacerdote que veio interceder pela humanidade. Seu impacto no mundo continua crescendo. 12 discípulos se tornaram bilhões de seguidores. A cruz, antes um símbolo de morte, se tornou o maior símbolo de esperança. E mesmo depois de mais de 2000 anos, sua influência só cresce. E a pergunta que fica é, o que ele significa para você? Até o próximo vídeo, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que deveria ler essa história. Até mais.